Olá, tudo bem com todos vocês? Hoje, no nosso 13º vídeo da nossa série Quanto Ama a Tua Lei, estaremos aprendendo um pouquinho com o Senhor a respeito de um assunto extraordinário, que é a Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos estar vendo alguns princípios maravilhosos da parte de Deus que nos ensina a respeito desse assunto. No versículo 3, especial 3, 5, 6 e 7. Lá no versículo 3 fala que era necessário tomar um cordeiro para fazer esse sacrifício. No versículo 5 fala como deveria ser esse cordeiro. No versículo 6 fala da hora do sacrifício desse cordeiro. E no versículo 7 fala do valor do sangue desse cordeiro. Tomar um cordeiro é algo extraordinário. Foi exatamente isso que Deus fez. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, parte final, fala que havia um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já havia preparado algo extraordinário para a salvação da humanidade. Assim como está escrito lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu cordeiro pascal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha receber a vida eterna. Então, tomar um cordeiro é algo extraordinário. Deus tomou o seu cordeiro, Deus tomou o seu único filho unigênito e enviou para a salvação da humanidade. Que algo maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Segunda coisa, como deveria ser esse cordeiro? O cordeiro deveria ser sem mácula, sem mancha e sem pecado. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio ao mundo sem defeito, sem mancha e sem pecado, para nos resgatar, do poder do pecado. Versículo 6 fala da hora do sacrifício. Lá, aqui em Êxodo 12, 6 fala que esse sacrifício ele tinha que ser feito ali à tarde. O cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. É exatamente como está escrito lá em Marcos capítulo 15, versículo 34. Na morte de Jesus Cristo, na crucificação de Jesus Cristo, é algo extraordinário da parte de Deus. Porque Jesus Cristo, sendo o cordeiro pascal, morreu também ali, foi sacrificado ali no período da tarde, na hora nona, ou seja, exatamente às 3 horas, a partir das 3 horas da tarde. Assim como lá em Êxodo, o cordeiro era morto no período da tarde, Jesus Cristo, para cumprir a escritura também, foi crucificado e morto no período da tarde. No versículo 7 fala o valor do sangue do cordeiro. Qual o valor do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas? O sangue serve para resgatar o homem, trazer o homem de volta para Deus. Essa sempre foi a intenção do nosso Deus maravilhoso. Trazer o quê? O homem de volta para Ele, para que o homem pudesse ter intimidade novamente, assim como era lá no Éden. Deus, ele conversava com o homem, com Adão, estava sempre em intimidade com esse homem. Então, quando Adão peca ali junto com Eva, então Deus expulsa ele do jardim, o que acontece? O homem é separado de Deus. Mas logo, o Senhor já havia preparado algo extraordinário, o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, um dos propósitos do sangue do cordeiro é nos levar de volta para Deus. Outra coisa, o sangue do cordeiro serve para perdão dos pecados, Outra coisa, é que o sangue do cordeiro servia ali para a remissão, perdão dos pecados, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto a vinda de Jesus Cristo. Também o sangue do cordeiro serve para quê? Para proteção, para a nossa proteção. Nós vemos no relato aqui de Êxodo capítulo 12 que Deus falou assim, olha, coloque o sangue nos umbrais das portas e tudo mais ali, para quando o anjo da morte passar, não venha entrar naquele local. Então esse sangue servia também para a proteção daquele povo, daquelas pessoas. Então o sangue de Jesus serve para nos proteger também do inimigo.
né, irmãos, algo extraordinário a parte de Deus. Nós vemos também, irmãos, por que Jesus teve que vir, teve que morrer, teve que ser sacrificado. Porque lá em Romanos 3:23 diz que todos os homens pecaram e carecem da glória do perdão de Deus. Todos os homens pecaram e carecem do perdão de Deus. E é por isso que lá em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todos os seres humanos pecaram. Então Jesus vem para resgatar toda a humanidade. Mas somente aqueles que creem nesse sacrifício, que creem nesse Cordeiro Pascal, que creem no sangue de Jesus, podem realmente ser salvos. O que você está esperando para receber essa dádiva de Deus? Para receber esse sangue como provisão, né? Como perdão dos seus pecados. Aceite, né, esse sangue, esse Cordeiro sobre a sua vida. Aceite Jesus, creia nele, que você vai ser salvo, como está escrito na palavra de Deus. Então o homem por si só, ele não tem poder de se salvar e nem de salvar a outro, tá? Assim como está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devem ser salvos. Tá, irmãos? Então somente em Jesus, somente a pessoa de Jesus, somente o sangue de Jesus, somente o sacrifício de Jesus está apto para salvar a vida do ser humano. Quero encerrar esse vídeo com a frase de John Stott, que diz assim: a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Que todos vocês tenham um ótimo final de semana e uma excelente Páscoa, e que Deus abençoe a todos.